João capítulo 18. Depois da oração que Jesus fez pelos seus discípulos e por aqueles que haveriam de crer no futuro, Jesus saiu com seus discípulos e passou para o outro lado do vale de Cedron, até um lugar onde havia um jardim. Ele e os discípulos entraram nesse jardim. Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus e seus discípulos costumavam ir ali. Então Judas guiou os soldados romanos e os guardas enviados pelos principais sacerdotes e fariseus até o jardim. Eles traziam lanternas, tochas e espadas. Jesus, ciente de tudo que estava para acontecer, saiu para encontrá-los. Ele disse: Vocês estão atrás de quem? Eles responderam: De Jesus, o Nazareno. E Jesus disse: Sou eu. Os soldados recuaram, desconcertados. Judas, o traidor, se destacava no grupo, claro. Jesus perguntou outra vez: Vocês estão atrás de quem? Eles responderam: De Jesus, o Nazareno. Jesus disse então: Já disse que sou eu. Então, se estão atrás de mim, deixa que os outros vão embora. Isso confirmou as palavras da oração dele, que diz: Não perdi nenhum daqueles que tu me deste. Nesse momento, Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a da bainha e feriu o servo do sacerdote principal, decepando a sua orelha direita. Malco era o nome daquele servo. Mas Jesus ordenou a Pedro: Guarde a espada! Está pensando que eu não vou beber o cálice que o meu pai me deu? Então os soldados romanos, o comandante deles e o guarda dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Eles o levaram primeiro a Anás, sogro de Caifás. Esse Caifás era o sacerdote principal naquele ano. Foi Caifás quem lembrou os judeus de que seria melhor para eles se um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era bem conhecido do sacerdote principal e ele foi com Jesus até o pátio da casa de Caifás. Pedro teve que ficar do lado de fora. Então, o outro discípulo saiu, falou com a moça que cuidava da entrada e Pedro pôde entrar. A moça que cuidava da entrada perguntou para Pedro: Você não é um dos discípulos deste homem? Ele disse: Não, não sou. Então os servos e os guardas acenderam uma fogueira por causa do frio e estavam aconchegados a ela se aquecendo. Pedro também se ajuntou a eles, tentando se aquecer também. O interrogatório. Enquanto isso, Anás interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e dos seus ensinos. Jesus respondeu: Falei abertamente em público, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Tudo foi dito em público. Eu nunca disse nada às escondidas. Então, por que eu sou tratado como um conspirador? Perguntem aos que me ouviram. Eles sabem muito bem o que eu disse. Minhas palavras foram dadas às claras. Ao ouvir essa resposta, um dos guardas o esbofeteou, dizendo: Como você ousa falar desse jeito com o sacerdote principal? Jesus reagiu: Se eu disse alguma coisa errada, então prove. Mas se falei a verdade, por que a agressão? Então Anás o enviou ainda amarrado ao sacerdote principal, Caifás. Enquanto isso,
Simão Pedro continuava se aquecendo lá perto da fogueira. Foi quando alguns dos que estavam ali perguntaram: Você não é um dos discípulos dele? E Pedro disse: Não, eu não sou, não. Um dos servos do sacerdote principal, parente daquele homem que Pedro tinha cortado e decepado a orelha, desconfiou e disse: Não vi você lá no jardim com ele, não? Mais uma vez Pedro disse: Não. Pedro negou e em seguida o galo cantou. O rei dos judeus. Jesus foi levado da presença de Caifás para o palácio do governador romano. Era de manhã bem cedo. Eles mesmos não entraram no palácio porque isso impediria de participar da Páscoa. Então Pilatos foi até onde eles estavam e perguntou: Que acusação vocês apresentam contra esse homem, Jesus? Eles disseram: Se ele não tivesse feito nada de errado, você acha que estaríamos aqui? Pilatos respondeu: Vocês o pegaram, então julguem-no conforme a lei de vocês. Os judeus replicaram: Não temos autorização para matar ninguém. Isso iria confirmar a palavra de Jesus, indicando como ele iria morrer. Então Pilatos voltou ao palácio, chamou a Jesus pessoalmente e disse a ele: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por sua conta ou foi alguém que contou para você? Pilatos disse: Por acaso eu pareço judeu? Seu povo e os seus sacerdotes o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: Meu reino não consiste naquilo que pode ser visto. Se fosse, meus seguidores lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas eu não sou esse tipo de rei. Não um rei conforme o mundo. Pilatos insistiu: Mas você é ou você não é um rei? Jesus respondeu: Você pode dizer. Por ser rei, nasci e vim ao mundo para que pudesse dar testemunho da verdade. Aquele que se importa com a verdade e tem alguma sensibilidade, reconhece a minha voz. Pilatos quis saber o que é a verdade. Então ele voltou para onde estavam os judeus e disse: Não acho nada de errado naquele homem. É costume de vocês que eu perdoe um prisioneiro na Páscoa. Vocês querem que eu perdoe o rei dos judeus? Mas, por incrível que pareça, eles gritavam de volta: Não! Queremos Barrabás! Barrabás era um revolucionário judeu.